Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula 4, Monitor de IBUTG da Fundacentro para avaliação em ambientes externos sem fontes artificiais de calor. Essa aula é do módulo 3, Estresse térmico por calor, Metodologia de avaliação e medidas de controle. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Vamos começar vendo os objetivos da aula. Então, nós vamos analisar a ferramenta disponibilizada pela Fundacentro para estimativa do IBUTG. Nós vamos aplicar a ferramenta para a obtenção do IBUTG e comparação com o nível de ação e limite de exposição ocupacional, que são dados no anexo 3 da ANR9. Nós vamos também interpretar os resultados apresentados pela ferramenta e aplicação nas avaliações de sobrecarga térmica. Também disponibilizo a todos as referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração dessa aula. Vamos ao item 3 do anexo 3 da NR9, que fala sobre a responsabilidade da organização. Então, para atividades em ambientes externos sem fontes artificiais de calor, então essa é uma condição, o monitor de IBUTG, a ferramenta, ela só é utilizada quando nós estivermos o trabalhador exposto em ambiente externo, somente a fonte natural, não pode ter fonte artificial de calor, ok? Então, se nós tivermos essa condição, alternativamente, a avaliação com o monitor de estresse térmico, com o medidor de estresse térmico, nós poderemos utilizar o aplicativo. Então, é uma alternativa, né, para ajudar os profissionais, né, ajudar o empregador e os trabalhadores a reconhecer qual o valor, né, do IBUTG na qual eles estão expostos e se eles poderão entrar em sobrecarga térmica e as medidas de controle aplicáveis. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então é uma alternativa e a norma coloca aqui para a gente quais alíneas, né, do item 3.3 ele é uma alternativa. Então eu deixei aqui embaixo para a gente dar uma olhadinha quais são esses itens. Então no item 3.3, pessoal, ela nos fala sobre como deve ser feita a avaliação quantitativa. Né? Ela deve ser feita atendendo ao NH 06 da Fundacentro. Então, para o atendimento ao NH 06, as alíneas B, C e D dizem que a gente tem que utilizar os equipamentos de medição atendendo a forma correta de montagem, posicionamento e procedimento de uso dos mesmos nos locais avaliados. A gente precisa adotar os procedimentos quanto à conduta do avaliador, conforme a NH 06, e a gente precisa também atender as medições e cálculos da NH 06. Então, é uma alternativa ao atendimento desses itens utilizar a ferramenta, ou seja, você vai aplicar o monitor de IBUTG da Fundacentro, esse aplicativo, essa ferramenta, né, no lugar da avaliação quantitativa com o medidor de estresse térmico. Nós não vamos utilizar o medidor e vamos reconhecer qual é o valor do IBUTG através dessa ferramenta. Tá bom? Então, continuando aqui o item da norma, então poderá ser utilizada a ferramenta da Fundacentro para estimativa do IBUTG, se disponível. Agora ela está disponível, né? Então a gente vai poder utilizar ela como um recurso, né? Como uma ferramenta, ao invés de fazer as avaliações quantitativas no local de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o monitor de IBUTG. A Fundacentro disponibilizou em julho de 2021 essa nova versão do aplicativo, o Monitor IBUTG. E o objetivo do Monitor de IBUTG, dessa ferramenta da Fundacentro, é auxiliar os trabalhadores, empregadores e profissionais de saúde e segurança do trabalho na avaliação da exposição ocupacional ao calor, sem fontes artificiais, como nós já falamos, em ambientes de trabalho externos. Essa ferramenta ela permite analisar remotamente a exposição ao calor em qualquer localidade brasileira, com disponibilidade de dados meteorológicos. Então é dessa forma que esse aplicativo vai nos dar o valor do IBUTG. Quando eu mostrar para vocês o aplicativo por dentro, aí vocês vão conseguir entender quais são esses dados meteorológicos que são utilizados para a estimativa, né, do IBUTG. E o que é legal, você pode fazer remotamente. Então, não necessariamente eu tenho que estar no local, né, onde eu quero saber ali qual é o valor do IBUTG. Eu consigo fazer de qualquer outra localidade no Brasil, eu só seleciono o endereço, né? Eu determino qual é o endereço para o aplicativo e ele vai me mostrar, a partir dos dados meteorológicos naquele local,
Você seleciona também o dia que você quer saber qual é o IBUTG no dia passado, né? Você consegue fazer essa seleção e você vai ter um valor ali estimado. Então, para nossa atividade de pesquisa, por exemplo, eu vou avaliar calor a céu aberto, eu vou avaliar com os termômetros, mas qual é, por exemplo, o período do ano mais quente para um trabalho a céu aberto, que é difícil determinar isso, né? Então, você consegue utilizar essa ferramenta também para isso, para você fazer uma investigação. Qual vai ser o período do ano mais quente? Você consegue, através do aplicativo, buscar esse histórico e determinar ali qual vai ser o IBUTG, estimar um valor de IBUTG, ok? Está em conformidade com o anexo 3NR9, o monitor de IBUTG, como nós já falamos, né? Eu mostrei o item a vocês, né, que mostra que ele é uma alternativa à avaliação quantitativa, né? Mas lembrando, mais uma vez, a gente precisa ter um trabalho a céu aberto, com fonte natural, sem fonte artificial de calor. Falando um pouquinho mais sobre os resultados que o monitor de IBUTG apresenta, que a ferramenta apresenta, eles são provenientes de cálculos de estimativa do índice de bulbo úmido do termômetro de globo, executados de hora em hora durante o turno diurno de trabalho, né, com base em dados meteorológicos. Então, das 9 às 16, você consegue selecionar o valor que você quer abrir ali para ver qual vai ser o IBUTG, como ele foi composto também. E, pessoal, a gente avalia calor de 60 e 60 minutos, em período de 60 minutos corridos. E às vezes a gente tem dificuldade também de encontrar qual é o período do dia mais quente, o período do dia de maior exposição do trabalhador. Então essa ferramenta pode nos auxiliar nisso também. A gente seleciona o dia que a gente quer avaliar e daí ele vai mostrar o valor do IBUTG de hora em hora, das 9 às 16. A gente consegue ali determinar qual o período do dia mais quente, de maior IBUTG, ou seja, de maior exposição para esse trabalhador. E dependendo do tipo de vestimenta e do uso ou não de capuz por parte do trabalhador, o IBUTG é ajustado. Isso é legal, porque ele considera a adição do IBUTG por conta da vestimenta, né? Algo que nós temos ali no anexo 3NR9 e na NH06 da Fundacentro. Então, quando eu tenho uma vestimenta que prejudica a troca térmica, a gente adiciona valor, né, no IBUTG médio ponderado e a gente ajusta esse IBUTG. E esse aplicativo faz isso também. A gente seleciona lá o tipo de vestimenta que esse trabalhador utiliza e ele vai nos dar o IBUTG ajustado. O sistema ainda define a estimativa dos valores do nível de ação e do limite de exposição ocupacional, seguindo os parâmetros de taxa metabólica do trabalhador previstos nos quadros 1 e 2 do anexo 3NR9. Então ele vai nos mostrar, pessoal, se aquele IBUTG que a gente está estimando para aquela localidade, horário do dia, se ele ultrapassa o nível de ação e o limite de exposição. Então ele já faz para a gente essa verificação. Você não vai pegar o valor do IBUTG do aplicativo e ter que encontrar ali o IBUTG máximo, né, a partir do metabolismo e avaliar se o IBUTG que você mediu ou que você pegou no aplicativo ultrapassou o IBUTG máximo. A gente não precisa fazer isso, o aplicativo já faz isso para a gente também. E além disso, olha que legal, ele fornece um relatório final com recomendações sobre a situação ou condição de exposição. Então ele diz, se passou o nível de ação, quais são as medidas preventivas que você pode adotar? Se o limite foi ultrapassado, quais serão as medidas corretivas que você pode adotar também? Então ele nos sugere medidas de controle, né? Bem legal isso também. E ajuda o trabalhador, pessoal, porque nós prevencionistas, a gente tem um conhecimento técnico para poder auxiliar, né, o empregador e o trabalhador também a adotar medidas de controle. Agora, se o trabalhador está avaliando ou diretamente o empregador, usando essa ferramenta, ele pode ter essa dificuldade. Então a ferramenta vai demonstrar o que ele deve aplicar ali como medida de controle. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer esse monitor IBUTG da Fundacentro. Bom, eu já fiz o download do monitor, do aplicativo, ele já está aqui na tela do meu celular. Então eu vou clicar aqui para abrir o aplicativo. Pronto, abriu. Como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas opções, né? Tem como digitar o endereço, onde a gente está, querendo fazer a avaliação. Tem como a gente estimar a posição atual, caso a gente esteja, né, no local. Tem como também ver a posição no mapa, para a gente localizar melhor.
né? E a gente tem um menuzinho aqui do lado esquerdo, deixa eu abrir aqui, ó. A gente tem como avaliar aqui o teu início, os resultados, o início dessa tela onde a gente está, tem os resultados salvos, as pesquisas favoritas, um tutorial de como usar e sobre o aplicativo. Então vamos voltar aqui na tela inicial. Eu vou digitar o endereço, tá bom? Vou colocar o endereço aqui, ó. Digite o endereço, eu vou colocar Jundiaí, aglomeração urbana de Jundiaí aqui no estado de São Paulo. Quero ver a posição no mapa. Deixa eu ver aqui, posição no mapa. Vamos ver. Aí, me localizou aqui, ó, Jundiaí. Eu tinha digitado ali, né? Essa é a minha localização atual, tá bom? Eu estou aqui em Cabreúva nesse momento gravando essa aula aqui de Cabreúva, né? Então tem aqui a minha localização atual, dá para você localizar no mapa também. Eu não vou selecionar não, eu vou cancelar, tá bom? Eu quero pesquisar por Jundiaí, né? Quero avaliar como é que tá agora, nesse momento lá em Jundiaí. Eu posso selecionar o horário também, vocês vão ver lá mais pra frente aqui. Então, coloquei aqui Jundiaí, vou clicar em procurar. Então, deu aqui a latitude, longitude, altitude e a data 25/8/2022, né? Data de hoje aqui, que eu tô fazendo essa pesquisa. Mas eu consigo mudar a data. Então, por exemplo, eu quero verificar aqui, né, num determinado dia aqui que eu fiz a minha avaliação, foi, por exemplo, eu vou escolher aqui um dia que estava bem quente aqui, eu acho que esse mês de agosto aqui não foi muito quente, né? Vou colocar aqui talvez dia 10 de agosto, não me lembro se estava quente ou não nesse dia, mas vou colocar aqui dia 10 de agosto. Vou confirmar, tá bom? Vou selecionar atividade. Então, pessoal, vamos simular que é uma atividade, por exemplo, de colheita de uva em Jundiaí, né? Sabe que Jundiaí é a terra da uva, então foi uma colheita de uva. Agora eu seleciono a atividade. Então eu tenho atividade sentado, atividade em pé, agachado ou ajoelhado. Eu tenho aqui as atividades em pé, em movimento, andando no plano. Eu tenho em pé, em movimento, andando no plano com carga, correndo no plano, subindo rampa, sem carga, com carga, descendo rampa sem carga. E, pessoal, essa é a tabela que nós temos é o quadro que nós temos no anexo 3 da NR9. Temos também na NH número 6 a Fundacentro, para determinação da taxa metabólica, né? Então, nada mais é do que aquele quadro que está aqui no aplicativo. Então, eu vou considerar, pessoal, um trabalho em pé, né? Vai ser um trabalho moderado com 2 braços, ok? Lembrando que a gente faria isso em uma avaliação no local de trabalho, né? Então eu vou só para simular aqui com vocês, vou colocar um trabalho, eu vou colocar pesado, ó, pesado com os 2 braços, ó. Trabalho pesado, ok? A cobertura no solo, eu vou clicar na cobertura do solo, eu tenho cerrado, culturas como cana, soja, arroz, trigo, amendoim, solo coberto como vegetação baixa, solo para plantio seco ou solo para plantio úmido e mais escuro. Eu vou colocar aqui culturas, pronto. Tipo de roupa, daí eu tenho que avaliar isso no local, né? Então eu vou colocar aqui na minha avaliação, na avaliação que eu fiz, o trabalhador estava com uma calça e camisa de manga comprida, ok? E fazia o uso de capuz? Ele me pergunta aqui, fazia uso de capuz? Eu vou colocar que ele fazia o uso de capuz, sim. E acaba aqui a minha análise. Então, para eu ter o meu IBUTG, eu vou selecionar a atividade, a cobertura de solo, o tipo de roupa, né, por conta do incremento no IBUTG devido à vestimenta e se ele usava capuz ou não. E eu vou agora clicar aqui em estimar, Vamos lá. Ele está analisando aqui, pronto, tive aqui o meu resultado. Então a data da medição foi no dia 10 de agosto de 2022. Ele vai utilizar os dados meteorológicos desse dia. As orientações apresentadas nesse aplicativo somente têm validade a partir de 11 de dezembro de 2019, né, com a portaria 1359 de 2019, onde a gente teve, né, a possibilidade de fazer avaliação com esse aplicativo a partir do anexo 3 NR9. Para as datas anteriores à publicação do referido ato normativo, deve-se considerar somente o IBUTG estimado para fins de referência. Então nós temos aqui a localização, provavelmente da estação meteorológica, né, que foi possível fornecer os dados, né, para esse tratamento estatístico que a Fundacentro faz aqui para estimativa do IBUTG. Então foi a São Paulo, Mirante de Santana, Sorocaba e Barueri. A atividade que eu selecionei está aqui, a cobertura de solo, o tipo de roupa, o capuz.
a localização, a taxa metabólica, deu 315 watts. E aqui eu tenho informação de BUTG, ó. Então, de acordo com os horários, das 9 às 16 eu tenho uma estimativa de BUTG. Então, por exemplo, vou imaginar que eu estava avaliando ali às 14 horas. Então, às 14 horas, nós temos 15,2 graus Celsius e o IBUTG ajustado com relação à vestimenta deu 16,2. Né? E qual foi o maior aqui, pessoal? O maior IBUTG foi às 12 horas, não, perdão, às 11 horas, pessoal, às 11 horas da manhã deu 16,2 e o IBUTG ajustado de 17,2. A gente já conseguiu até encontrar aqui o período de 60 minutos, né? O período horário onde o trabalhador esteve mais exposto. O status está verde, ó, porque o IBUTG ajustado, né? O status está verde porque o IBUTG ajustado foi menor que o nível de ação. Se o IBUTG ajustado estivesse, né, maior do que o nível de ação e menor do que o limite de exposição, ele estaria amarelo. Se o IBUTG ajustado tivesse maior do que o limite de exposição, aí nós teríamos o status na cor vermelha, né? Como vocês podem ver aqui embaixo a gente tem a legenda. O nosso status deu tudo bolinha verde, então a gente tem o IBUTG ajustado menor ou igual ao nível de ação. Eu vou clicar aqui, pessoal, no horário das 11 da manhã, onde a gente teve aí 16,2 graus Celsius e ajustado 17,2. Vou clicar aqui, ó. A setinha, ele abriu para mim. Qual a recomendação? Então, recomenda-se a disponibilização de água fresca, potável ou outro líquido de reposição adequada. Olha que interessante, ele já nos dá aqui qual é a medida preventiva que a gente deve adotar. E ele deu também, muito bacana isso aqui, pessoal, o valor do TBS, o valor do TBN, o valor do TG foi levado em consideração para o cálculo do IBUTG médio, né? Nós temos aqui também a radiação, que é produzida nesse momento, a umidade relativa do ar e o vento. Acredito que sejam os fatores meteorológicos utilizados para a estimativa do IBUTG. Ok? Então fizemos aqui a nossa análise, a gente pode salvar. Então o renome do resultado eu vou colocar assim, ó, avaliação IBUTG em Jundiaí. Ok? Tá aqui o nome do meu resultado e eu vou salvar esse resultado, né? E com isso a gente vai ter esse resultado salvo. Como vocês viram, a gente pode, aqui no aplicativo em resultados salvos, ó, encontrar aqueles que a gente já fez, né? Então ele fica aqui no aplicativo para a gente poder consultar, né, caso seja necessário. Ok? Então é isso, pessoal. Vou voltar aqui para o início. Aplicativo bem simples de ser utilizado, né? Então a gente pode aplicar nas exposições de trabalho em ambientes externos sem fonte artificial. Muito bem, então vamos para a nossa hora da revisão. Né? Então, em um minuto, vamos resumir tudo que nós vimos na aula. Então, nós começamos a nossa aula apresentando a vocês o anexo 3 NR9, que nos dá a possibilidade de estimar o valor do IBUTG quando nós temos uma exposição sem fonte artificial em local aberto, né? Em ambientes externos, em áreas externas. Então, nós temos aqui uma ferramenta feita pela Fundacentro para poder estimar o valor. Nós vimos como essa ferramenta funciona, a partir de dados meteorológicos naquela região, e daí nós conseguimos observar aqui por dentro do aplicativo como que a gente faz essa avaliação. Pessoal, terminamos aqui a nossa aula 4, monitor de IBUTG da Fundacentro para avaliação em ambientes externos sem fonte artificial de calor, do módulo 3, estresse térmico por calor, metodologia de avaliação e medidas de controle. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Entendido como é o funcionamento desse aplicativo. Eu recomendo que vocês façam o download desse aplicativo no celular de vocês e utilizem, né? Testem, coloquem em outras localidades, né? Brinquem aí com esse aplicativo para ter prática ali quando você precisar no seu trabalho, né? Aí você vai conseguir fazer essa utilização ou para demonstrar também a outros profissionais, né, estudantes de segurança do trabalho que precisam conhecer aí essa ferramenta, ok? Se você quiser baixar o link, eu vou deixar aqui embaixo, então você consegue através do link fazer o download da ferramenta, tá legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor. Até a próxima aula.